Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Festival de Ideias, Cultura em Tempos Emergentes. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaís, produtora do Observatório da Diversidade Cultural. Eu gostaria de ressaltar que o Festival de Ideias é um projeto realizado com recurso da Lei Aldir Blanc, no âmbito estadual de Minas Gerais. E, como de costume, eu vou dar algumas orientações antes da gente começar. Contamos com a presença de 2 intérpretes de Libras, a Fabiola Maia e o Flávio Teixeira. Quem não estiver vendo, basta clicar nos 3 pontinhos no canto inferior esquerdo da tela deles e fixar o quadro. A dinâmica da palestra continua sendo 1 hora de apresentação. Peço que vocês mantenham seus microfones e câmeras desligados durante a fala da palestrante. E durante a palestra, vocês podem mandar suas perguntas, dúvidas e comentários no chat. Quem ainda está sem acesso ao chat, mandem lá no grupo do WhatsApp, que eu e a Amanda nós iremos repassar para a Dani. E após a apresentação, teremos os 30 minutos de debate. Caso vocês queiram falar, basta levantar a mão. Para isso é só clicar na barra de ferramentas aí, tem uma mãozinha. E no final, após o debate, a gente vai fazer mais um sorteio de livros. Hoje a gente tem o nosso último encontro, né, do Festival de Ideias, finalizando o módulo 3, fazeres, tradições e inovações artísticas e culturais. É hora de se reinventar, com a palestra Música e Pandemia, Conectividades e Fruição Online, ministrada pela Dani Ribas. Ela é diretora da Sonar Cultural Consultoria, é doutora em Sociologia pela Unicamp e especialista em Gestão e Políticas Culturais pelo Itaú Cultural. Foi consultora da Unesco e do Mercosul Cultural, pesquisadora do CPF Sesc São Paulo, foi diretora do DataSim e fez pesquisa em economia criativa para o IPEA. Integra a rede satélite LAT de mulheres da indústria da música latino-americana, é professora de Music Business no Music Rio Academy, OnStage Lab, PUC Rio e FESP São Paulo. E de gestão na Unicamp. É consultora em planejamento e gestão de carreira na música, com base em análise de dados e tendências de comportamento de público. Dani, gostaria de te dar muito boas-vindas ao Festival de Ideias. Prazer é todo meu, querida. Muito obrigada. É um prazer enorme fazer parte dessa programação de uma entidade que eu respeito tanto e admiro tanto, como é o Observatório da Diversidade. Se ela já era necessária no momento que ela surgiu, hoje ela é ainda mais necessária, né? Então, que bom fazer parte dessa programação. Queria mandar um agradecimento especial ao professor Zé Márcio Barros, com quem eu também já tive a oportunidade de trabalhar e admiro muito o trabalho dele. E queria dar um oi para todo mundo que está aqui no chat. Não dá para falar com todo mundo, mas essa é a nossa nova etiqueta, né? A gente fica aqui imaginando quem está ali do outro lado. Tem alguns nomes que eu conheço, a maioria eu não conheço, provavelmente bastante gente de Minas. Algumas pessoas eu conheço, então não vou falar o nome de todo mundo que está aqui, dos que eu conheço, para não ficar fazendo diferença, né? E aproveitando, falando de diferença, vou fazer a minha audiodescrição. Não sei se eu sei fazer isso adequadamente, mas eu vou tentar. Eu sou a Dani Ribas, eu sou uma mulher branca, cabelo claro, olho claro, eu estou de óculos, estou de jaqueta preta com listas brancas na manga, eu estou na minha casa, aqui atrás vocês podem ver itens da minha biblioteca, tem livros, tem estante, tem instrumento musical, tem quadros, um cenário um pouco diferente dos que eu costumo aparecer na internet, porque eu gosto de aparecer com a minha biblioteca atrás, mas eu tive um probleminha no pé e eu não estou subindo a escadinha aqui, então não é o cenário que eu estou habituada a descrever. Bom, vamos lá então. Fechando esse festival de ideias, vindo de um ano, quase um ano e meio, bastante difícil por conta da pandemia, a nossa missão aqui hoje é discutir algumas dessas dificuldades e o que essas dificuldades implicam para a gente quando a gente pensa música no ambiente online, quando a gente pensa dinâmicas de público no ambiente online, ou seja, tudo que tem a ver com conectividade e com fruição
artística, musical, no ambiente online, né? É bastante assunto para falar, talvez em uma horinha eu não consiga dar conta da profundidade das coisas que eu andei notando, pesquisando e que vem da minha trajetória acadêmica, mas aqui eu vou com uma espécie de pequenos tips, pequenas pílulas de coisas que eu acho importante a gente pensar nesse ambiente, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho de uma pesquisa que eu fiz sobre os impactos da pandemia no setor musical, especificamente, que é onde eu trabalho, né? Eu trabalho com gestão cultural de maneira ampla, mas a minha especialidade é na área da música, né? Por isso que eu estou aqui falando sobre música e pandemia. A gente vai falar bem rapidamente do fenômeno das lives e também o que impede os limites dessa migração de eventos e de lançamentos para o ambiente digital. A gente vai falar um pouco de acesso das pessoas ao online e eu quero dar bastante ênfase nesses assuntos que estão no finalzinho da fala, que é o que a gente chama de economia da atenção, né? Vou explicar o que é esse conceito para vocês, que a gente precisa ficar atento. A gente já vive isso, a gente já sabe o que é, mas tem alguns aspectos que a gente parece que não percebe também, e eu gostaria de ressaltá-los. E também a gente vai falar de manipulação algorítmica, como é que os algoritmos eles manipulam a nossa atenção e os conteúdos que a gente está sujeito, está fruindo no ambiente online, tá? Espero conseguir fazer uma rápida passada por esses assuntos todos para que não fique faltando nada, tá? Bom, então, para começar, vocês, não sei se todos sabem, mas eu fui, durante algum tempo, diretora de pesquisa do DataSim, que foi um núcleo de pesquisa voltado especificamente para o mercado musical. Não existe nenhum núcleo específico de pesquisa em mercado musical que não esteja dentro de universidades, e o DataSim foi esse núcleo. Infelizmente ele não existe mais, mas quando o DataSim estava ativo e fazendo pesquisas, a última pesquisa que a gente fez foi sobre o impacto da pandemia no ambiente musical. Isso porque eu acompanho bastante o mercado internacional de música. Em 2019 eu viajei por pelo menos 3 continentes em conferências de música, e eu estava já avaliando esse cenário, né, em dezembro, quando a gente teve as notícias, né, da Covid-19 na China, e eu falei, se isso não for ficar restrito à China, rapidamente o mundo todo vai estar numa situação de pandemia, né? Não que eu tivesse bola de cristal, mas a gente sabe que essas coisas acontecem. E eu, como trabalhava com música, exportação de música, tal, eu falei assim, isso certamente vai afetar o setor. Eu estava voltando de uma viagem em março, uma viagem para o Chile, em março de 2020, e aí quando eu cheguei de viagem, eu e alguns companheiros do conselho da Sim São Paulo, a gente falou assim, a gente precisa medir os impactos da pandemia quando ela chegar aqui, como é que a gente vai medir o impacto, né? Então, antes do estado de São Paulo, eu falo da cidade de São Paulo, decretar o lockdown no comecinho de março, acho que foi decretado, se eu não me engano, no dia 16 de março de 2020, uma sexta-feira, antes dessa data, a gente já tinha elaborado o questionário e a pesquisa já estava na rua, pensando em justamente coletar respostas daquelas empresas que trabalham com música, não artistas, tá? A gente teve que tomar uma decisão ali estratégica. Se a gente perguntasse para os artistas qual é o impacto, a gente ia ter muitos respondentes com um impacto financeiro pequeno, né? Então a gente optou por perguntar como que as empresas de música estavam sofrendo os cancelamentos e os adiamentos de show, né? Então a gente selecionou por CNPJ, e aí a gente perguntou qual havia sido o impacto, quantos shows cancelados, qual o tamanho da equipe impactada pelos cancelamentos e adiamentos. Então, e aí a gente rapidamente fez essa pesquisa, a gente conseguiu quase 1.500 respostas de 1.500 empresas de música espalhadas pelo país. E essas empresas relataram para a gente, já na primeira semana, uma paralisação quase completa do setor, né? Porque muitos shows foram cancelados e aqueles que não foram cancelados foram adiados.
E se a gente tem em conta o cenário atual, de que as coisas não voltaram ao normal, ainda a gente tem restrição para fazer show, né? Naquela semana, esses profissionais já sentiam esses impactos. Então, vocês podem imaginar que é um setor que está sangrando e sofrendo há pelo menos aí 1 ano e meio, né? Então, a gente rapidamente conseguiu essas respostas, a gente filtrou por empresas que estavam ativas, a gente filtrou pelos CNPJs, e a gente ficou aí com quase 600 respostas. E essas 600 empresas relataram para a gente que todos os cancelamentos que foram feitos na primeira semana de lockdown, né, logo em seguida que foi decretado o lockdown, esses resultados mostraram para a gente que só naquela semana o prejuízo foi de 483 milhões de reais, só em 600 empresas na primeira semana. Ou seja, qual o, né, a gente teria que manter essa tabela atualizada por todo esse tempo para saber o real impacto no setor. Mas se em uma semana, entre 500 e 600 empresas já detectaram aí um prejuízo de 483 milhões, né, de reais, é muito significativo, né? E aí a gente perguntou também quantos eventos haviam sido cancelados, a gente chegou a mais ou menos 8 mil eventos cancelados em 21 estados brasileiros, com uma projeção de público de 8 milhões de pessoas. Números todos arredondados, tá? Para a gente ficar aí com os grandes números em mente. 483 milhões, 8 mil eventos em 21 estados, 8 milhões de pessoas. Fora o número de, né, funcionários, empregados dessas empresas que sofreram esse abalo. Então, diante desse diagnóstico, que ainda não está superado, a gente pode pensar o seguinte, né? Ok, temos a Lei Aldir Blanc aí para socorrer o setor, que possibilitou muitas ações, mas o fato é que as ajudas para as empresas da área cultural, não, na verdade, isso não aconteceu, porque o dinheiro, o recurso da Lei Aldir Blanc acabou ajudando, sim, o setor cultural, mas muita gente teve que oferecer um outro tipo de serviço, como, por exemplo, as lives pagas, para conseguir manter as contas. E as contas vão para onde, né? Então, por exemplo, uma casa noturna recebe um dinheiro da Lei Aldir Blanc, ela tem que dar uma contrapartida, oferecer um serviço que ela não está acostumada, e esse dinheiro ainda não fica com o proponente, né? Ele vai pagar o aluguel, ele vai pagar o IPTU, as contas atrasadas. Então, a ajuda ao setor empresarial da música, né, foi muito aquém da necessidade que o setor já diagnosticou ali no início, né? Claro que a gente recebe de braços abertos os recursos que estão sendo empenhados para garantir a produção cultural, mas eles são, do ponto de vista empresarial, eles são absolutamente insuficientes para cumprir com essa enorme demanda do setor. Bom, eu falei que eu ia dar uma passada rápida por cada assunto, né? Então, esse assunto dessa pesquisa dos primeiros impactos da pandemia, eu já falei aqui os grandes números que a gente tem que ter em mente, né? Eu também escrevi um artigo para o Observatório do Itaú Cultural, a revista número 28, tem um artigo meu falando dos impactos da pandemia no setor, em que eu retomo esses números e também falo de grandes eventos como Lollapalooza, Rock in Rio, né, de como foi lidado ali naquele começo e de qual é o impacto para o setor e como que os grandes festivais lidaram com isso, tá? A revista do Observatório Cultural, Itaú Cultural, está disponível no site do Observatório do Itaú Cultural, e a pesquisa do DataSim que eu mencionei está disponível no meu site, que é www.sonarcultural.com.br, tá? Se der tempo no final eu repito aí o site para vocês, tá? Muito bem, aí um segundo ponto que eu falei, né, brevemente, que se refere ao fenômeno das lives, né? No caso da música, do teatro, né, acho que de todas as artes, mas a música tem algumas questões bem particulares em relação à live. Logo no comecinho, também lá, não sei se abril, março mesmo, ou abril, eu dei uma entrevista que pediram para eu comentar o fenômeno das lives. E aí, nessa entrevista, me perguntaram assim, olha, você acha que as lives, né, que todo mundo agora está fazendo live, patrocinada ou não, as lives vão permanecer?
E a minha resposta naquela época foi a mesma que eu daria hoje, né? Às vezes a gente acerta o prognóstico, infelizmente, né? Porque nesse caso quer dizer que se eu acertei o prognóstico é porque a pandemia está perdurando mais do que ela deveria perdurar. Mas naquela ocasião eu falei o seguinte, que imaginem o seguinte, as redes sociais que são o lugar onde essas lives acontecem, né? Principalmente Facebook, Instagram, YouTube também, elas são empresas que a gente até vai conversar um pouquinho depois, que a gente chama de Big Techs, né? São grandes empresas de tecnologia e que oferecem serviços gratuitos no ambiente online. Então, como que normalmente é feito os acordos de direitos autorais com as entidades nacionais para que os músicos, os artistas, enfim, possam receber e fazer lives patrocinadas, enfim. Então, quando uma música de um artista está disponível numa plataforma, seja Facebook, Instagram, YouTube, enfim, quem está usando a música é a plataforma, né? Então, é ela que, por oferecer música na plataforma, é ela que deve pagar as entidades de gestão coletiva, no caso brasileiro, reunidas ali no ECAD, Escritório Central de Arrecadação de Direitos. Então, já é feito um pagamento. Claro que o autor não recebe lá no seu extrato o que foi tocado em cada rede social, o extrato não é assim tão detalhado, é um extrato genérico, né? Mas já existia acordos entre essas redes sociais e as entidades de direitos autorais, já prevendo a história das lives, né? Porque já era um recurso que já existia. Só que com o fato dos artistas não poderem fazer shows, o que começou a acontecer? Do lado do público, a gente sente falta do show, né? Ali do entretenimento, daquele momento de confraternização, da gente ver o artista. Só que do lado do artista, duas coisas importantes acontecem. A primeira e mais rápida de perceber é a falta do dinheiro, né, que o show traz. A segunda é a manutenção da relação com o público. Essa é uma coisa super importante, né? Então, por que os artistas fizeram tantas lives? Porque o público é um elo fundamental para a cadeia da música. Sem público, não tem nenhuma remuneração, nem no show, nem por direitos autorais quando você está na televisão, quando você toca no rádio, a sua música toca num shopping. Não existe nada disso sem público. Então, como é que artistas iriam manter a relação com o público para não serem esquecidos pelo seu público, se não pode ter show? Então, a alternativa foram as lives, né? Então, por isso que houve essa explosão de lives, mesmo lives gratuitas, em que o artista não recebia nada, sem patrocínio. Por quê? Porque era o artista se vendo diante da necessidade de continuar dialogando com o seu público, né? De continuar mantendo uma relação para não ser esquecido, para que quando voltasse um cenário um pouco mais normal, os shows voltassem a lotar, os discos, né, que hoje a gente não compra mais disco, mas enfim, que o consumo pudesse se manter aquecido durante esse período de suspensão dos shows. E aí, então, os acordos de direitos autorais, né? Como que fica isso? Então, as plataformas, elas querem que todo mundo fique ali entretido na plataforma. O que o Instagram quer? Ele quer que a gente fique conectado o tempo inteiro no Instagram, né? Eu estou percebendo que a minha imagem está um pouquinho picada. Será que vocês estão entendendo o que eu estou falando? A internet está cortando? Thaís, você está por aí? Está tudo bem com a internet? Tá tudo bem, estou ouvindo bem. Ah, tá bom. Então tá bom, vou continuar. Então, o que as plataformas querem? Elas querem que a gente fique conectado o tempo inteiro. É o nosso próximo assunto. Mas, quando a gente está aqui conectado, como eu já falei para vocês, quem é o usuário da música é a plataforma, porque é através da música que essa plataforma atrai os seus usuários, né? Então, é ela que paga pela utilização da sua música. Ela vai lá e paga para o ECAD. Só que esses acordos que eram feitos antes da pandemia previam uma certa utilização das lives, né? De vez em quando, não para shows inteiros. O que aconteceu é que com a pandemia todo mundo começou a usar as lives e os artistas falaram assim, bom,
Se a minha música está tocando nas lives, eu quero receber por direitos autorais nas lives, né? E aí, então, as entidades de gestão coletiva falaram o seguinte, olha, as plataformas já pagam os direitos. A questão é que estes acordos foram feitos para um contexto em que as lives eram pouco utilizadas. Então, os acordos não prevêem o detalhamento do que está sendo tocado numa live, os bloqueios que tem quando você usa uma música que não é a sua e você não poderia usar. Então, todos esses acordos foram feitos no momento anterior à pandemia e não previram essa absoluta explosão das lives. Então, durante esse período, as entidades de gestão coletiva de direitos autorais tiveram que renegociar com as plataformas para atualizar esses acordos, tá? O ECAD e também a UBEM, que é a União Brasileira de Editores Musicais, lançaram ali um comunicado falando que como seria a cobrança de lives patrocinadas. Essa é uma longa história, eu teria que explicar toda a estrutura de direitos autorais no Brasil. Eu até falo isso, mas não numa horinha assim tão rápida, que passa tão rápido aqui para a gente. Então, a resposta que eu dei para a pessoa que lá no comecinho me entrevistou sobre as lives, ele perguntou o seguinte, você acha que as lives são apenas uma febre ou elas vieram para ficar? Eu falei aquilo que eu sempre falo para os meus alunos, que uma coisa, não existe uma coisa ou outra. As coisas acontecem ao mesmo tempo. É uma coisa e outra. A gente teve uma explosão de lives, né? E isso provavelmente é uma febre. Não vai ficar, não vai acontecer sempre dessa maneira. Mas, por outro lado, a própria indústria de discos, a indústria fonográfica, as chamadas majors, né? Sony, Universal, Warner, essas empresas, né, que são transnacionais, claro que elas veem isso como mais um formato. Talvez não para vender música, mas para fazer com que o artista se relacione com os seus fãs, porque, afinal de contas, qual é o trabalho de uma gravadora? Ela amplifica esse contato do artista com o seu fã, tanto que quem está numa grande gravadora tem um alcance grande dentre os fãs. Quem não está numa grande gravadora batalha muito para ter a atenção dos fãs, né? Então, a resposta que eu dei para o entrevistador foi exatamente essa, né, de que as coisas são uma coisa e outra, e que a gente ia ter realmente uma febre, mas passada a febre, o formato ia continuar. E tem um dado curioso que eu falei nessa entrevista, quem quiser consultar essa entrevista, inclusive, ela está lá no meu Instagram, no IGTV, que é onde a gente deixa vídeos, eu deixei lá essa entrevista, tá? E eu falei o seguinte, no caso dos brasileiros especificamente, nós temos um traço cultural já descrito por grandes sociólogos, eu sou uma socióloga, não poderia deixar de citar esses mestres que vieram antes de mim, que o brasileiro, a gente tem uma grande dificuldade de diferenciar os espaços públicos e privados, né? Tem diversos livros escritos sobre isso, o Sérgio Buarque de Holanda, que por acaso é o pai do Chico Buarque, escreveu longamente sobre a cordialidade brasileira, né? Tem um livro belíssimo que se chama também Raízes do Brasil, não só nesse livro ele fala disso, mas em outros. Raízes do Brasil não é um livro de botânica, né? É um livro de sociologia, é um ensaio, e ele fala o seguinte, que nós somos muito cordiais, e o que é a cordialidade? É aquilo que vem do coração, da emoção. Então, nós temos muita dificuldade em sermos absolutamente racionais, dividindo o que é a nossa esfera pública e a nossa esfera privada. Então, a gente faz tudo publicamente. Então, a gente passou a fazer tudo em lives e Zooms, né, e etc. E aí saiu até um artigo na Nasdaq, na Bolsa de Valores, eles têm um comunicado interno lá, falando que como eles estavam admirados de como os brasileiros resolviam absolutamente tudo do mundo de negócios em lives, né, e era um fenômeno que eles sabiam que estava todo mundo pelo Zoom, pelo Google Meets, pelo Microsoft Teams, pelas lives na internet, mas o brasileiro aderiu muito à coisa das lives, né? Tanto que as lives com maior audiência no mercado foram de artistas brasileiros, né? Porque estava todo mundo muito conectado ali. Agora, tem um aspecto disso que eu também gostaria de ressaltar, que é o seguinte,
Apesar da gente ter a aparência de que todo mundo está na internet o tempo todo, ou vendo alguma live, ou numa reunião, infelizmente, o acesso da população brasileira à internet ainda é muito baixo, né? Então, por mais que a gente tenha a impressão de que está tudo acontecendo na internet, que está todo mundo lá na internet, as nossas desigualdades mostram um cenário bem diferente, né? Tem uma pesquisa que é do CETIC, que é o Centro Regional de Estudos e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, é o CETIC, né? Ligado ao órgão gestor da internet no Brasil, que tem uma pesquisa sobre o uso da internet. É uma pesquisa anual, que sai todo ano, né? E agora, na pandemia, eles fizeram um painel, que chamou Painel TIC Covid-19. TIC é a abreviação de Tecnologias da Informação e da Comunicação, né? E que mede, portanto, o acesso da população à internet. E eles tiveram algumas conclusões depois desse painel que eu acho que são super interessantes para a gente pensar a acessibilidade das pessoas à internet, né? Conclusões genéricas, tá? Primeiro, que os serviços de streaming de filmes e séries, portanto, streaming de vídeo, cresceu mais nas classes mais baixas, enquanto os serviços de música, como Spotify, Deezer, Apple, enfim, tiveram uma maior adesão entre as classes altas. Claro que isso não é assim, quem é pobre vai ver vídeo, quem é rico vai ouvir música. Não é exatamente assim. Mas é que o maior percentual de pessoas que passou a ter acesso e que consome conteúdos na internet, então as plataformas de vídeo, a predominância é das classes mais baixas. E as plataformas de áudio têm uma predominância das classes mais altas. Então a gente já consegue ver aí uma diferença entre as duas coisas, né? Depois disso, eles falam o seguinte, que mesmo tendo crescido tanto o acesso a plataformas de vídeo como de áudio, ainda assim, o acesso não é universal, ou seja, ainda há dificuldades no acesso, né? E no fenômeno das lives, isso se mantém, porque ainda que as lives tivessem praticamente dobrado no período da pandemia, né, as lives continuam sendo vistas por gente que tem maior poder aquisitivo, né? E não só maior poder aquisitivo, como maior nível de instrução. Ou seja, é a escolaridade associada ao critério renda que faz as pessoas terem maior acesso ou não à internet e aos conteúdos nela distribuídos, tá? Esse é um ponto bem importante, porque, na minha opinião, muita gente que não pôde fazer eventos, né, por conta das restrições da pandemia, acha que é só transformar num evento digital, que inclusive estaria fazendo um bem para as pessoas. Olha, antes meu evento era pago e fechado, agora ele é gratuito e aberto, então eu estou democratizando o acesso à cultura. Não é bem assim. Por quê? Porque os limites impostos pela falta de acesso à internet no Brasil tornam esse pensamento um pensamento ilusório, um pensamento que não vê a realidade da internet, do consumo de internet no Brasil. Ok, cresceu o consumo, as pessoas estão acessando mais, principalmente por causa da pandemia, mas ainda o acesso é muito desigual, então não basta transformar o seu evento num evento online para democratizar o conteúdo do seu evento, tá? Então, isso diz para a gente que aquelas barreiras econômicas e as barreiras simbólicas que os sociólogos falam quando a gente consome cultura, né, elas não são suplantadas quando a gente vai para o ambiente online. Ao contrário, o ambiente online, ele reproduz as desigualdades sociais que a gente percebe na vida aqui fora, né? Então, eu deixo aqui duas conclusões dessa conversa nossa sobre a pesquisa TIC Covid-19. Que, a internet por si só não pode ser pensada como veículo democratizante da produção cultural. Claro que, como eu falei para vocês, a gente tem que ver as coisas na sua complexidade, ou seja, dependendo do conteúdo e da situação, é claro que a internet traz um maior acesso de conteúdos às pessoas.
mas não é o reino mágico da democracia, né? A internet não é esse reino mágico da democracia. Ela é excludente, assim como a vida real. Então, a internet por si só, ela não pode ser pensada como esse ponto democratizante, que foi para a internet, é democrático. Não é assim, né? E um segundo ponto, que artistas e profissionais devem ter em mente a estrutura e o funcionamento da internet e como as coisas acontecem na internet para transformar a sua vida numa vida digital. Por que eu estou dizendo isso? Porque é aqui que entra agora a parte mais interessante aqui dessa nossa conversa, né? Eu falei para vocês que eu ia dar pequenas pílulas aqui das coisas que eu acho importante a gente conversar. Então, primeiro os impactos, depois a questão do acesso à internet. Mas uma coisa que eu acho que as pessoas frequentemente ignoram é o seguinte: ok, tá todo mundo nas redes sociais, eu sou um músico, eu vou fazer um lançamento, então eu preciso divulgar o meu lançamento nas redes, eu tenho um festival, eu sou, né, diretor de um evento, eu preciso colocar esse evento na internet e divulgar esse evento na internet. Mas será que só divulgar adianta? Será que a estrutura da internet foi pensada para que basta você querer divulgar alguma coisa que isso chega para todo mundo? Não. Não é assim que funciona, né? E quando a gente quer divulgar alguma coisa nossa, só quem depende dessa divulgação é que sabe o quanto que a gente sofre para ampliar o alcance das coisas que a gente divulga na internet, né? E aqui eu abro um pouco o espectro, não só da música, mas para todas as artes, né? Embora eu seja da música, a internet é uma só. Ela está colocada aí para todos os artistas, todos os consumidores de cultura e todos os produtores culturais. Então, essa realidade, ela está imposta para todos os produtores culturais, né? Então, a palestra é focada aqui na música, mas esse ponto específico vale para todo mundo, para todas as áreas, tá? Por quê? A estrutura da internet, como vocês já sabem, ela não é o reino encantado da democracia. No começo da internet, ela até era uma coisa que os especialistas em TI chamavam de rede distribuída. O que é uma rede distribuída? Uma rede cujos nós, né, os pontos que concentram mais relações, estão espalhados, né? Mas isso não acontece, isso foi só o começo da internet. Hoje em dia, a internet se parece muito mais com um condomínio fechado do que com um parque aberto e distribuído, né? E como que isso aconteceu? Eu não vou saber dizer se os fundadores, os criadores da internet, eles pensaram na internet como ela é hoje, mas provavelmente o desenvolvimento da internet é que levou a essa situação atual. E qual é essa situação atual? Então, por exemplo, agora eu não me lembro o país, eu acho que nas Filipinas, os celulares, quando você comprava um celular, ele já vinha com o Facebook instalado e as pessoas achavam isso natural. E aqui no Brasil a gente sofre da mesma coisa. Tem muita gente que acha que a internet é o Facebook, é o WhatsApp, né? E por isso a gente enfrenta esse problema tão grave que é o das fake news, né? Porque as pessoas recebem ali por aquele canal determinado conteúdo e acham que aquilo é jornalismo, que aquilo é verdade, né? Enfim. Mas o fato é que a internet, ela surgiu como uma rede distribuída para comunicação, tem as suas origens ligadas à guerra, mas enfim, eu não vou abordar esse aspecto militar da coisa, mas ela basicamente, até os anos 90, a internet servia para conectar pessoas, para elas mandarem e-mails umas para as outras, né? E para vender coisas, tá? Para vender produtos. Mas, nos anos 90, no começo dos anos 2000, o que começou a acontecer? Começou a ter uma pequena mudança que aparentemente não teria tanto impacto, mas a situação que a gente vive hoje é tributária dessa pequena mudança e de tudo que ela transformou. Empresas de tecnologia, que hoje a gente conhece como startups, né? O que é uma startup? Startup é uma empresa geralmente ligada à tecnologia, mas não necessariamente,
e que o produto que ela oferece no mercado não é um produto totalmente finalizado. Ou seja, a startup ela estuda a melhor maneira e o melhor serviço, o melhor produto para oferecer. E ela busca investimento de investidores para que ela possa desenvolver melhor esse produto, né? Por isso que tem os programas de televisão que, né, a gente vai apresentar lá as propostas e tem os investidores investindo, né? É por isso, porque uma startup ela é uma empresa em início, né? E aí, o Google, que lá na época era já o Google, mas não tinha o poder que tem hoje, porque o principal produto que o Google oferecia era o buscador. Só que quem lembra da internet nos anos 90, e eu me lembro, o Yahoo era o principal buscador. E o Google era o segundo principal. Aí, o que o Google fez? Bom, eu estou percebendo aqui que as startups querem um novo modelo de negócio, um modelo de negócio mais ágil, porque elas precisam ter acesso às pessoas da internet para venderem os seus serviços, e não necessariamente produtos físicos, como, por exemplo, esta garrafa, esta caneta, né? São vendidos produtos na internet, e por isso as startups precisam de modelos de negócio mais ágeis, porque elas precisam escoar esses serviços, e a maneira delas prestarem serviço internacionalmente é através da internet. Eu estou vendo aqui que a internet deu uma travadinha. Agora voltou. Bom, então o que começou a acontecer? O Google, vendo essa alteração acontecer, falou o seguinte: eu não vou mais vender os meus produtos na internet. Eu vou fazer com que as pessoas encontrem outras pessoas na internet. Ou seja, se a startup quer vender o seu serviço, ela precisa que a internet seja um lugar onde ela possa comprar a possibilidade de encontrar as pessoas certas para o produto dela. Então, em vez de eu, Google, vender os meus produtos, né, o meu e-mail, o meu provedor, o meu buscador, eu vou deixar tudo gratuito para que as pessoas usem os meus serviços e, com isso, eu colete as informações das pessoas para oferecer a estes vendedores, principalmente as startups, que querem encontrar esses consumidores na internet. Então, essa foi uma pequena mudança, mas que teve um impacto enorme na nossa vida, que começou lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e a principal mercadoria da internet não são agora os produtos físicos, mas principalmente a experiência humana, as nossas reações às coisas, os nossos rastros digitais, né? Essas empresas que a gente chama de Big Techs, que são grandes conglomerados de tecnologia, que têm serviços que para a gente são gratuitos, mas que eles investem muito numa área que vem se desenvolvendo cada vez mais, que se chama UX, experiência de usuário, é uma sigla, né? UX. Eles investem muito em experiência do usuário para que o produto seja absolutamente incrível e atenda a todas as nossas necessidades, para que a gente fique dependente daquele serviço para que eles coletem as nossas informações. E para que isso? Para vender o nosso segmento de público para as startups e até mesmo para as próprias Big Techs, né? Então, com isso, o principal produto comercializado na internet é a nossa experiência. Ou seja, quanto tempo você passou olhando determinado anúncio, quais cliques você deu, quais buscas você fez, se você, quando tem o Google, os serviços do Google, se você não desabilita a opção ali de te rastrear, ele sabe todos os lugares onde você foi. Aí você não deixa ele te rastrear, mas aí o seu Google Maps fica horrível, porque ele não consegue te rastrear e te entregar o serviço. Então você acaba sendo obrigado a entregar a sua experiência humana, que ele analisa, classifica e transforma em padrões. Para quê? Os nossos padrões estão alimentando imensos bancos de dados sobre quem é quem, o que nós fazemos,
quem é cada um de nós, quais são os nossos hábitos e quais produtos a gente deseja. Às vezes a gente ainda nem sabe que a gente deseja, mas o Google já sabe, né? Até uns anos atrás, a gente se surpreendia quando a gente estava pensando alguma coisa e falava com alguém, e depois que você falou com alguém, no seu Facebook apareceu um anúncio daquela mesma coisa. A gente achava isso incrível, né? Hoje a gente já não acha mais, porque a gente sabe que eles estão ouvindo a gente, né? Mas isso, ninguém sabia como acontecia. Ou seja, essa transformação que transformou a nossa experiência humana na principal matéria-prima e na moeda da internet, essa foi uma transformação que nos envolve, só que a gente não sabia que ela estava acontecendo, né? E hoje, se você quiser voltar atrás, você já não consegue. Você estava num laboratório, sendo um ratinho o tempo todo, e agora a gente não consegue mais sair dessa situação em que eles nos observam e a gente não tem sequer políticas para lidar com isso. Claro que mais recentemente tem a coisa dos cookies, né, muito puxado pela legislação europeia. Agora você tem a opção de permitir ou não permitir os cookies que pegam a nossa informação, né, de nosso tráfego na internet, de um site para outro, né? Mas a gente não sabia que isso estava acontecendo, e mesmo que a gente hoje opte por falar não concordo com os cookies, a sua própria experiência na internet fica pior, porque ele, ao não ter essas informações, ele também não te entrega determinados serviços. E os anúncios para você passam a não fazer muito sentido, né? Então, se desenvolveu esse modelo de negócio que a experiência humana é a principal moeda da internet, eles transformam a experiência humana em banco de dados, e esse banco de dados é aquilo que a gente conhece como Big Data, né? A gente já ouviu falar que o Big Data é o novo petróleo, né, que os dados são o novo petróleo, porque analisando os nossos dados dá para saber praticamente tudo, né? E quem faz esses imensos bancos de dados? As Big Techs, as companhias que investem muito em produtos com alto investimento em experiência do usuário, para você ficar super dependente, não querer outro produto, mas ao mesmo tempo eles estão coletando todos os seus dados. Ainda durante a pandemia, eu acho que lá no comecinho da pandemia, teve um dia que bugou o Gmail. Vocês se lembram disso? Que teve um dia que o Gmail não estava funcionando? A produção cultural do país parou, porque sem o Google Drive, o e-mail e as agendas, ninguém trabalhava, né? De tão dependente que a gente está desse tipo de serviço. Tá? Então, quando a gente pensa na fruição online, em como que a gente divulga as nossas coisas na internet, a gente tem que saber que só a divulgação, ela não vai funcionar. E por quê? Porque a internet não funciona assim. Se você não compra anúncios para segmentar, né, aquilo que você está vendendo para o nicho certo, para o segmento certo de público, você não vai conseguir vender. Né? Por quê? Porque a internet já está toda loteada, as Big Techs, elas dividem a gente em públicos específicos e oferecem a gente, enquanto público, para os anunciantes. E se você não faz o mesmo, o seu post não tem o mesmo alcance, o seu site não tem o mesmo alcance, tudo que você faz vai ter um alcance limitado por conta disso. Isso é o que a gente vive cotidianamente, mas a gente acha que não, eu vou divulgar e essa divulgação vai ser suficiente para levar o meu público para o meu show, né, no caso dos artistas músicos, não, eu vou divulgar o meu novo disco e a divulgação, se for bem feita, vai levar o público para dar o play, e aí eu vou receber pelo play. Não é bem assim. Todos os dias, só no Spotify, são lançadas 60 mil músicas. Todos os dias. Como é que você vai disputar a atenção com todos esses lançamentos, né? E mais, se vocês assistiram aquele documentário Social Dilemma, a tradução em português é o Dilema das Redes, né? Eles querem que a gente fique conectado o tempo inteiro para você gerar esses dados, né? Então, você quando divulga o seu evento, o seu lançamento musical, você está disputando
a mesma atenção que as Big Techs também querem, né? Então, todo mundo quer a sua atenção. As Big Techs, os anunciantes e os seus concorrentes, né? Todo mundo está disputando o mesmo tempo, que já não está à disposição para você conseguir fazer com que a pessoa preste atenção numa coisa. Esse tempo não está lá disponível. Ela tem que deixar de prestar atenção em alguma coisa para prestar atenção naquilo que você está oferecendo. E no caso de hoje, que isso está super exacerbado, não é só o tempo da nossa vida que está sendo disputado. Duvido que não tenha aqui alguém que chegou no fim do dia e falou, nossa, ainda tenho tanta mensagem para olhar, porque eu nem olhei meu WhatsApp hoje. Aí antes de dormir, vai lá ver o que aconteceu no WhatsApp, que você não olhou tudo que tinha acontecido. Ou seja, em vez de dormir, você está dando a sua atenção para uma plataforma que vai te segmentar, né, de acordo com o interesse comercial da plataforma. Então, tudo isso só para dizer que a lógica da internet, ela faz com que todo mundo esteja competindo por atenção. E você, quando você vai divulgar seu evento, você não está só competindo com o evento concorrente, com o disco concorrente. Você está competindo com as próprias Big Techs, né? É como se você estivesse lutando aqui pela atenção no subsolo de um prédio e as Big Techs estão lá na cobertura lutando por essa atenção, né? Então, é um jogo muito desleal, porque a gente não consegue a atenção necessária para os nossos eventos. E isso por quê? Porque a nossa atenção ela é sistematizada em grandes bancos de dados e eles coletam o tempo todo o que a gente tem chamado de Big Data, ou em inglês Big Data, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum ponto aqui. Então, basicamente, o que é a economia da atenção? É esse tempo em que a gente vive, que a atenção é um recurso limitado, que a gente está competindo com todo mundo e que só divulgar as nossas coisas não é suficiente para atingir todo o nosso público, porque, afinal de contas, todos nós somos público da plataforma. Quando um artista fala assim, a minha página tem, sei lá, 100 mil seguidores, ele acha que aqueles seguidores é o público dele, né? Tá, ok, são pessoas que estão lá porque têm algum interesse na vida do artista. Mas todos nós, antes de sermos público de determinado artista, nós somos público da plataforma, né? Então, é essa estrutura que tem que ser entendida quando a gente fala de fruição online, porque a fruição online está permeada por interesses que são das Big Techs, né? E no caso brasileiro, a gente está muito mal. Por quê? Porque nós não temos nenhuma política e nem tentativa de haver uma política que ponha limite na tentativa dessas Big Techs de fazerem o que quiserem com os nossos dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados é um ganho, mas ela deixou muitas discussões para trás e a gente está completamente desamparado com essa tentativa aí de coleta dos nossos dados, né? Quando não, é o próprio governo que vaza os nossos dados, né? Porque também acontece isso no Brasil. Na Europa isso não aconteceu, mas no Brasil a gente teve sucessivos vazamentos de dados. E que tipos de dados, né? São dados diferentes que eu estou falando. Nas redes sociais, os dados que eles coletam é o nosso comportamento, é a nossa experiência. Os dados governamentais que vazaram são nossos dados mesmo, onde a gente mora, renda, telefone, CPF, problemas com planos de saúde, doenças prévias, né? Tem uns vídeos muito interessantes do Átila Yamarino falando de como os dispositivos, como relógios inteligentes, eles mapeiam a nossa saúde. E quem disse que isso não pode parar de um banco de dados de uma empresa prestadora de serviços de saúde, que já vai saber todas as nossas doenças pré-existentes antes da gente comprar o plano de saúde, né? Então é esse tipo de coisa que a gente está falando aqui, e que então pensar fruição online, consumo de arte no ambiente online, não é só pensar como é que eu vou divulgar o meu evento, porque isso está submetido a uma lógica da economia da atenção, em que a gente está competindo com os grandes pela mesma atenção, e que quando a gente é público, né,
os nossos dados, as nossas preferências, a nossa natureza humana está sendo ali captada, sistematizada, né? Nossa, Dani, mas depois dessa palestra que eu vou me matar, porque parece que não tem saída, né? Não, tem saída sim, tá? A questão é o seguinte, eu trabalho, talvez a gente não tenha saída, né? Porque é quase que impossível você não depender de nenhum serviço online, né? Principalmente numa pandemia. Talvez para não depender só se a gente fosse um eremita que vivesse, né, nas montanhas, nas cavernas, sem fazer absolutamente nenhuma compra por internet, né? Porque a gente precisa da internet, né? Se a gente pensar o mecanismo da Alexa, não posso falar porque ela está aqui, mas se a gente pensar nesse dispositivo inteligente da Amazon, que facilita a nossa vida, porque a gente pede uma música, ela põe, a gente pergunta a hora, ela fala e tal, ela é um dispositivo de compra, né? Se você pede para ela colocar na lista, ela coloca e ela compra para você, nas lojas Amazon, claro, mas ela compra. E será que o preço das coisas não poderia, de repente, subir, dependendo da demanda que esse produto tem, né? Então, olha só como a gente vai sendo cercado, né? Mas talvez a gente não tenha como fugir disso, porque o mundo essas coisas são irreversíveis, mas talvez a gente possa lidar com isso de uma maneira a fazer frente a tudo isso que acontece, né? Eu trabalho muito com artistas que trabalho em consultorias, né? Não sou empresária artística, mas pelo fato de eu trabalhar, alguém abriu o microfone, eu estou ouvindo um chiado. Aí, agora sim. Essa aqui praticamente é a minha última frase, tá, pessoal? Aí a gente pode abrir para perguntas, já vão preparando aí as perguntas de vocês, que já eu vou abrir para perguntas, tá? Então, como é que a gente faz, assim, para, diante de tanta sistematização de dados a nosso respeito, que a internet faz, como é que a gente lida com isso? A saída é sair das redes sociais? Não. Se você é um artista e você precisa divulgar o seu produto e você precisa manter uma relação com o público, sair da rede, quem vai perder é você, né? Então não dá para sair. Mas e se a gente, de repente, imitasse com outras ferramentas o que o algoritmo faz? Aí a gente começa a ficar interessante. Por quê? O algoritmo, ele nos classifica de acordo com os nossos comportamentos, certo? Esse processo se chama microtargeting. Ele segmenta de acordo com as nossas micropreferências, né? Bom, então o algoritmo faz isso, ele quer nos conhecer para nos classificar, para nos oferecer aquilo que a gente quer. E se os artistas fizessem a mesma coisa antes de um lançamento de disco? Mas Dani, peraí, você está falando que o artista ele tem que ter um algoritmo dele para trabalhar para ele, que nem a rede social faz? Não, não é com algoritmo. A gente pode fazer a mesma coisa que um algoritmo faz, mas usando a nossa reflexão. Qual que é o procedimento do algoritmo? Ele observa os nossos comportamentos, ele registra os nossos comportamentos, vai colocando num banco de dados, correlaciona as variáveis do nosso comportamento, né? Tipo, na sexta-feira, toda sexta-feira ela faz isso, então já vou oferecer isso aqui para ela na sexta-feira. Então ele vai correlacionando coisas para predizer o nosso comportamento, né? E então ele nos vende aquilo que, né, os anúncios que chegam para a gente nas redes sociais. O artista pode fazer a mesma coisa, só que com outras ferramentas. Se a gente não tem um algoritmo, o que a gente tem? A gente tem o nosso processo de reflexão. A questão é que quando a gente está produzindo conteúdo para a rede social, a gente está produzindo para que o meu público fique conectado, eu fique conectado produzindo conteúdo, né? E a plataforma só está coletando dados de todo mundo, eu que sou artista e do meu público, certo? Mas, e se em vez de apenas dar os meus dados, eu também coletasse os dados? Ah, Dani, muito fácil, o Instagram já dá ali as métricas, mas eu não estou falando dessas métricas, porque essas métricas, eles têm, mas não nos dão tudo.
né? Você, por exemplo, consegue saber quem que foi do seu Instagram para ouvir a sua música no Spotify? Não, você só vê que o seu Instagram cresceu e o seu Spotify cresceu, mas se são as mesmas pessoas, você não sabe, né? Então, o que que a gente pode fazer para driblar essa situação? A cada interação com o público, a gente tem que ter quase que um pensamento científico para registrar os dados. Então, aquilo que a gente gosta de fazer nas redes sociais, que é se relacionar com o público, a gente vai continuar fazendo. Só que em vez de só fazer dancinha e se relacionar, a gente vai anotar quais são os comportamentos do público. Você vai perguntar coisas para ele e você vai anotar essas respostas, né? Então você faz a mesma coisa que um algoritmo faz. Você observa uma realidade, você registra essa realidade, depois você sistematiza, e aí tem um jeito certo para sistematizar, né? Eu acabo ensinando isso em cursos, em consultorias. Você sistematiza qual foi a reação do público à sua oferta musical, aos seus conteúdos. E aí você vai tirando disso informações qualitativas, que são diferentes das informações quantitativas que as big techs estão extraindo de você. Então, eles transformam o seu comportamento em números, mas não te dão todos os números. O que que você vai fazer? Coletar esses comportamentos do seu público, anotar, registrar, e você vai analisar. E essa análise, você não vai transformar isso em números. Você vai transformar isso em conhecimento qualitativo, em insights sobre o porquê que o público se relaciona com o conteúdo que você está gerando ali, né? E depois disso você pode traçar um plano estratégico de ação de acordo com os interesses do seu público. Se você parar para pensar, a gente já faz isso. Só que qual a diferença? A gente não anota, a gente não sistematiza, a gente não tem o olhar racional e científico sobre as interações nas redes sociais, que é exatamente o que o algoritmo faz, né? O algoritmo faz exatamente a mesma coisa. O algoritmo, ele quer conhecer os hábitos das pessoas, só que ele fica com essa informação só para ele em forma de banco de dados. Se você fizer a mesma coisa, anotar isso e transformar isso em conhecimentos qualitativos, em insights, você vai ter grandes subsídios para tomar decisões, né? Você não vai poder se livrar do algoritmo, porque o algoritmo está em tudo na nossa vida, mas pelo menos você não vai deixar ele fazer só extrair os dados de você. Ele está extraindo, mas ao mesmo tempo você está extraindo esses dados do seu público. E conforme você adquire prática em fazer isso, você começa a entender quais são as tendências do comportamento do seu público. Você começa a predizer o comportamento dele. Por quê? Porque você usou a racionalidade e não só a emoção para tratar as informações que o público está te dando, né? É fácil fazer isso? Não vou mentir, fácil não é, mas é uma questão de hábito. Se você se habituar a fazer isso e ter um lugar para anotar e ter uma sistemática para fazer isso e depois voltar às suas anotações para entender o que está aparecendo dali, você vai não só se conectar com o seu público, mas você vai também se conectar com o seu tempo. Você vai entender o que as pessoas estão sentindo, você vai entender o que as pessoas desejam da produção artística. E aí você vai produzir trabalhos artísticos mais relevantes e mais conectados com o nosso tempo. Tá? Eu tenho desenvolvido isso com artistas, eu tenho um método para fazer esse tipo de anotação e para tirar esses dados qualitativos, que eu e outras pessoas chamamos de small data, né? Eu tenho 12 ferramentas diferentes para captar esses insights e para tornar isso disponível para o artista que quer tomar decisões com base em dados. Mas quais dados? Não os quantitativos, mas principalmente os dados qualitativos, fruto da reflexão. Esse é basicamente o meu trabalho, né? Fazer isso com os artistas, ensinar esse novo olhar sobre a carreira, que eu tenho chamado de mindset sociológico. Por que mindset sociológico? Porque para a gente não é o número que é importante. O importante é compreender qual é o universo cultural do público, para então se conectar com esse universo cultural.
né? Então, esse é o meu trabalho. A gente, quando eu trabalho com um artista, é um trabalho de pelo menos 3 meses para desenvolver todas as ferramentas, ensinar o método e fazer ele mudar a chavinha e começar a pensar dessa nova maneira. Todo mundo com quem eu trabalho fala assim, nossa, a internet e as redes sociais pareciam massacrantes. Agora a gente continua cansado de ter que produzir conteúdo, mas pelo menos a gente tem dados e a gente entende como que funciona o nosso público. E esse é o meu objetivo. E eu queria trazer um pouco isso para vocês nessa palestra tão rápida, porque já estamos aqui, né, eu falei que ia falar por 1 hora, já passamos de 1 hora. E eu queria abrir agora para vocês perguntarem as coisas que vocês mais se interessaram aqui durante essa minha breve fala. Vocês podem abrir o microfone ou podem mandar por escrito também, que o pessoal lê as perguntas para mim. Alguém quer falar? Dani, a gente tem algumas perguntas no chat aí, se você conseguir. Ah, tá. Olha, peraí. Vamos ver. Aí, você vai ver que tem uma da Sandra, uma que a Amanda trouxe para a gente lá do WhatsApp, que é do Daniel, e uma do Nilson. Dani, gostaria que... Amanda, né, Dani? Não, peraí. Amanda falando em nome do Daniel. Amanda... Isso, trouxe lá do WhatsApp. Gostaria que você falasse um pouco sobre o YouTube e sobre a música clássica e as redes sociais. Não sei se eu entendi a relação que você quer que eu fale, mas basicamente é o seguinte, por que o YouTube é diferente das outras plataformas de streaming? YouTube, ela era uma plataforma absolutamente gratuita. Você podia ir lá e assistir qualquer vídeo, né? O YouTube é o exemplo perfeito disso que eu estou falando aqui, de como as Big Techs querem a nossa atenção, e o produto que elas comercializam é exatamente a atenção. Por que o YouTube é gratuito? É barato manter a estrutura do YouTube? Claro que não. De quem que é o YouTube? Do Google. Na verdade, Google, YouTube e outras empresas são de uma empresa mãe que se chama ABC. ABC ou Alpha? Agora já não me lembro. Enfim, mas o YouTube é diferente das outras plataformas de streaming por isso. As plataformas, você tem o modelo de assinatura gratuito, mas você precisa assinar, estar logado, baixar o aplicativo, né? O YouTube, como funciona? Por meio de anúncios. Quem produz conteúdo para o YouTube recebe como? De acordo com os anúncios que são veiculados na plataforma. E como é que a plataforma vende esses anúncios? Dependendo do que você assistiu antes, né? Então, ele usa o fato de ser uma plataforma gratuita e você está achando que você não está pagando nada, só a internet, e ele vai mapeando os seus desejos. E chega uma hora que fica insuportável ver vídeo no YouTube, porque a cada 5 minutos o seu vídeo que você queria ver, que você está ali prestando atenção na aula, vem com um anúncio, né? Então, o YouTube começou a fazer isso até mesmo antes que as redes sociais, né? Até o sistema de pagamento para os artistas, para os criadores de conteúdo, ele vem justamente desse sistema, tá? Não é por meio de assinatura. Hoje tem a plataforma do YouTube como o Spotify, que você paga uma assinatura mensal para poder ter acesso, e aí dizem que a experiência é muito melhor, porque aí não tem propaganda. O YouTube tem uma vantagem sobre as outras plataformas de streaming, por quê? Porque ele está mapeando o nosso gosto musical há muito mais tempo do que o Spotify, né? Então, quando surgiu o YouTube lá no começo dos anos 2000, a gente ouvia música por onde? Só pelo YouTube. Se estava na internet, era YouTube. Ou antes do YouTube tinha lá o Napster, o que eu usava bastante, que chamava SoulSeek, o Torrent, né? Enfim, todas essas plataformas. Mas o YouTube logo se consolidou, inclusive fazendo acordos com as gravadoras, enfim. O único que não recebia era o criador de conteúdo, né? No Brasil, para você ter uma ideia, o YouTube só foi fazer um acordo com o ECAD, com as entidades de gestão coletiva de direitos autorais, em 2016. Antes disso, ninguém recebia 1 centavo do YouTube. Mas ele vendia anúncios, né? E ficava com todo o dinheiro dos anúncios, né? Então, o YouTube é uma plataforma que se encaixa perfeitamente nesses exemplos que eu estou falando, de como eles usam os nossos dados para nos oferecer coisas que a gente, às vezes, quer, às vezes não quer,
na grande maioria das vezes a gente quer, esse é o ponto principal. Se não funcionasse, eles não seriam tão poderosos. A questão é que funciona, né? Experimenta pegar uma música que você gosta no seu Spotify e falar assim, quero fazer uma playlist dessa música aqui. A playlist que sai, tenho certeza que 90% das músicas você vai adorar. Né? Por quê? Porque ele já sabe teu gosto. Então, o YouTube se encaixa perfeitamente nessa nova configuração da internet, em que a experiência humana, tudo que a gente faz, tudo que a gente gosta, é transformado na moeda que vende anúncios para vender, né, assim, as coisas que a gente nem sabe ainda que a gente quer, tá? Agora, sobre música clássica, redes sociais, eu não sei exatamente o que você quis dizer com música clássica. Eu parto da seguinte premissa. Música clássica é bom? É bom. Tem qualidade? Tem. Mas a discussão que a gente tem que ter aqui não é a da qualidade. Por quê? Porque tudo tem qualidade. Ah, mas Dani, música clássica nem se compara com funk. Para você, né? Porque vai ter gente que não vai gostar de música clássica e vai gostar de funk. E as duas são igualmente legítimas, né? Eu costumo falar que gosto a gente discute sim, né? E por que a gente discute? Porque o gosto, ele tem motivos que são estruturais, né? Eu falo longamente isso nos cursos, eu demoro mais ou menos umas 15 horas para explicar como é que funcionam os mecanismos que fazem com que a gente estruture o nosso gosto ao longo da vida. Então, eu não sei se é isso o que você quis dizer, né? De que se mais música clássica fosse ouvida nas redes, talvez as redes fossem diferentes. Eu não acho que essa é uma discussão que nos leva muito longe, não. Porque eu sempre falo que meu gosto não é meu, o meu gosto é fruto da experiência social que eu tive, então o que é bom para você pode não ser bom para mim, e vice-versa. Então, música clássica, apesar de eu gostar muito, eu não acho que ela é melhor do que qualquer outro tipo de arte, porque este melhor é muito discutível. Tá? Vamos ver. Dani, posso fazer uma pergunta para você? Eu sou Claro. Valério Pinheiro. Peço desculpas por não estar no chat, não consegui acessar o chat, mas eu tenho um interesse enorme de tentar entender. Eu sou coreógrafa e tenho meu trabalho nesse instante entrando no meio, e a gente não está em streamings musicais, mas a gente tenta, por trabalhar com musical, acaba entrando, ou via podcast, ou via de alguma forma, tanto no Deezer, como na Apple, como no Spotify, enfim. E aí a minha preocupação maior é, quando você fala sobre, eu acho bacanérrimo, da gente ser inteligente e estudar o algoritmo e meio que sair da razão e sair da emoção e ir para a razão do algoritmo. Porque é o que a gente tenta fazer o tempo inteiro, é tentar entender esse algoritmo. E aí eu fico pensando, a gente que trabalha com o corpo, mesmo sendo por um viés musical, a gente utiliza muitos das redes, e em especial o Instagram, o Twitter, Facebook menos, mas também utiliza para ampliar a nossa vida lá no YouTube, no Vimeo, no Dropbox, enfim, em alguns lugares. E aí eu fico pensando, como que a gente pode... Eu fiquei muito interessada em entender como que a gente vai buscar esse algoritmo, porque a gente acaba observando, porque a gente tem, vamos dizer, um público fiel da nossa companhia de dança que está no ar há 25 anos. Mas esse público é quase como a nossa grande vontade é ampliar para além disso. A gente não queria ficar só nesse público. A sensação que a gente tem é que esse público é aquele que nos cobra conteúdo, que nos cobra, e que está sendo tudo muito novo. Nesse instante a gente está tentando organizar e a gente nunca sabe se isso vira uma videoarte ou se é um vídeo registro, ou como é que a gente vai colocar na rede. Tem sido uma grande discussão da equipe. E é porque a gente teve a sorte de ser uma equipe que sempre teve o audiovisual muito perto, porque a gente trabalha com cineastas. Mas mesmo assim tem sido muito difícil conseguir ampliar o nosso público, por exemplo, ampliar o nosso público para além daquele que a gente já conhece. A gente conhece uma gama daqueles que nos seguem, que é aqueles que gostam desse tipo de conteúdo, que gostam dos processos. Então, toda vez que a gente faz para além disso, é como se de repente a gente pudesse
saltar fora daquilo, não agradar aquilo ali, então nos deixa cheia de medos. Enfim, eu queria que você discorresse um pouco mais sobre essa história do algoritmo e de como a gente pode conhecer e dar as mãos ao algoritmo por nós mesmos, sem estarmos ali à mercê deles. Olha, eu não sei se eu tenho a resposta definitiva para você. Eu estou propondo uma alternativa, né? Então, como que é essa alternativa? Para te explicar essa alternativa, eu vou te falar duas coisas que acontecem. A primeira delas é o seguinte: hoje a gente tem muito mais oferta de artes em geral, né? Isso também aconteceu com a música, tem muito mais artista hoje do que tinha há 30 anos atrás. E isso é uma decorrência direta dos meios e de quão fácil é você colocar o seu conteúdo nesses meios, né? Então, primeiro que tem muito mais gente no mercado. Em segundo lugar, a arte hoje, ela não é mais uma arte, ou melhor, vou reformular. A cultura hoje, não só a arte, mas a cultura hoje, ela não é uma cultura de massa no sentido de que só existem os gêneros de massa. Hoje, a produção cultural, a gente fala que ela é nichada. O que é nichada? Para muitos artistas existirem, significa que muitos públicos também existem, né? E a maioria das expressões artísticas, ela sempre será uma expressão artística de nicho, porque ela não tem o alcance que uma gravadora, que uma rede de televisão possa dar, ou às vezes até está numa gravadora, mas não é todo mundo que vai consumir aquilo. A estrutura da indústria cultural, ela é segmentada, né? Então, a gente fica muito em mente com a cultura dos anos 60, que era uma cultura de massa, mas essa cultura já se transformou. Existe a produção cultural de massa, mas o mercado funciona muito mais pela lógica de nichos do que pela lógica da massa, tá? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que o seguinte: como é que as agências de marketing digital e os influenciadores digitais, enfim, todo mundo fala que funcionam os algoritmos? Você não pode deixar de postar porque o seu algoritmo vai esfriar, você tem que treinar o seu algoritmo para que ele perceba que o seu conteúdo é relevante, e quanto mais relevante for o seu conteúdo, mais ele vai entregar o seu conteúdo. Percebe que esse discurso, ele te prende cada vez mais na lógica da economia da atenção da plataforma? Porque assim, não dá para você alcançar todo mundo. É uma coisa estrutural. A internet não funciona assim, né? Então não adianta você falar assim, não, agora eu vou fazer um vídeo bom. Aí você faz, aí não alcança muita gente. Aí você fala assim, não, acho que eu errei, porque não foi bom o suficiente. Eu preciso agora não só fazer um vídeo, mas fazer uma dancinha, porque agora as pessoas estão consumindo dancinha. Aí você vai lá, produz. Aí não tem um alcance um pouquinho melhor, mas não tem o alcance que você gostaria. Aí você fica quebrando a cabeça de como a sua presença online precisa cada vez mais produzir conteúdo para você treinar o seu algoritmo a ele reconhecer que o seu conteúdo é de qualidade para ele distribuir mais. Então, essa lógica, ela não te leva muito longe. Claro que o seu Instagram vai crescer se você ficar produzindo conteúdo, mas é uma prisão, né? É um círculo vicioso que você não consegue sair dessa lógica. Eu acho que um pouco isso é o que você está descrevendo quando você fala que você produz muito conteúdo, mas o seu público fica sempre o mesmo, né? Porque isso funciona bem para as plataformas, que ficam mapeando todas as suas reações, mas não funciona necessariamente nem para você e nem para o seu público. Então, já que você não pode fugir desse processo, a gente tem que fazer exatamente a mesma coisa que o algoritmo faz. Ele entende quem é o público dele. Ele vai lá, segmenta todas as nossas reações, né? Entende quem é cada um para construir um conhecimento sobre esse público, para entender o que cada um quer e oferecer só aquilo que a pessoa quer. Por isso que, inclusive, se crescem as bolhas, né? Um lugar onde não existe opinião diversa, porque ele só oferece mais daquilo que você já gosta, não oferece o diferente, né? O que eu estou propondo aqui é que enquanto você faz isso de produzir conteúdo, porque infelizmente não tem muito jeito, que isso deixe de ser uma relação neurótica, em que você tem que produzir cada vez mais conteúdo para a plataforma. Produza conteúdo para você.
no seguinte sentido: você vai produzir e sistematizar as reações que o seu público tem, para que aí você consiga estabelecer quais são os grupos de interesse dentro do seu público. As pessoas gostam disso, mas tem uma parcela desse público que não gosta disso desse jeito aqui, que vai gostar desse outro jeito aqui, e às vezes as pessoas têm motivos muito diferentes para consumir a nossa arte, né? Em consultorias com artistas eu vejo isso. Ou seja, Dani, seria buscar indicadores. Ou seja, observar Você e buscar indicadores. Construir os seus próprios indicadores com base no conhecimento qualitativo e não nos números. Porque os números a plataforma te dá alguma coisa. Você não está totalmente sem os números. Ela não te dá tudo que ela pega, tudo que ela sistematiza. Porque esse é um negócio dela. Então ela não vai te compartilhar isso nunca, com tudo, né? Então, alguns números você já tem ali, você pode usar isso como métrica. Ok, mas isso é o suficiente? Não é, porque se você ficar preso nisso, você só vai trabalhar para a própria plataforma e vai ficar nessa roda que você não vai conseguir deixar de produzir conteúdo e esse conteúdo nunca vai ser suficiente para você aumentar significativamente o seu público, porque não é uma questão de alcance. O que a gente está falando é que você tem que entender por que as pessoas estão contigo, por que aquele pequeno grupo sempre vai, sempre acompanha. E aí, se você perguntar diretamente para o público, você não vai ter essa resposta. É você que precisa fazer um trabalho de perguntar de maneiras adequadas e sistematizar as reações deles, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ferramenta que se chama Sonar do Mar Alheio, em que a gente faz um programa de enquetes e de pequenas perguntas, mas essas perguntas, elas têm a ver não com coisas que você quer saber. Você tem que dissimular ali que você está querendo saber tal coisa e perguntar coisas que tenham a ver com a sua identidade artística, né? Eu tenho 3 ferramentas para decupar e sistematizar a sua identidade artística, os seus dilemas pessoais que se transformam em dilemas artísticos, quais são os seus capitais, os seus repertórios. Sistematizou essa parte, então você usa essa identidade para perguntar coisas que façam sentido, tanto para você quanto para o seu público. E dessa relação é que vão surgir insights que você não saberia de outra maneira, porque a plataforma não te dá o porquê que o público está indo com você. Você que vai depreender disso, da observação, do registro, da sistematização e da análise. É quase que um procedimento científico. Nas ciências sociais, o nosso procedimento sempre é esse. Você quer estudar determinado fenômeno? Então, primeiro você observa, aí depois você toma nota. Depois que você tomou nota, você vai sistematizar de acordo com aquele conhecimento que já existe na área. E aí, sistematizando, você consegue ver relações que, de outra maneira, você não conseguiria ver, porque elas teriam passado despercebidas, né? E aí, então, é que começa a produção de conhecimento, e esse conhecimento vai te dar os motivos pelos quais o público se interessa pelo trabalho. E aí, quem sabe, se você se relacionar com esse motivo, você consiga criar uma relevância para o seu trabalho que, de outra maneira, não se daria, né? Então, perceba que não é substituir as redes sociais por esse procedimento. Você vai continuar tendo essa presença digital, mas enquanto você produz conteúdo para as plataformas e a plataforma sistematiza dados sobre você e sobre o seu público, mas não te dá, você também vai sistematizar os dados sobre o seu público, mas ao invés de fazer isso com um algoritmo, você vai usar a sua reflexão, a sua capacidade de sistematização de informações para entender por que o público se relaciona com o seu conteúdo. Tá? É uma alternativa. Não dá para acabar com os algoritmos, né? Quem conseguir isso, ou acaba de vez com o mundo, ou nos liberta para um mundo melhor. É muito difícil isso acontecer. Mas como é que a gente lida com os algoritmos quando a gente está falando de formação de público? Né? Formação de público é um processo de entender o universo cultural do público que está vindo com você. Quando você entende esse universo cultural, você cria estratégias melhores, e aí você vai conquistando mais público pouco a pouco, né? E também entendendo que tem determinadas estéticas, determinadas manifestações artísticas, que na configuração da indústria cultural de hoje, provavelmente não vai chegar a ser de massa, porque a indústria já não é mais de massa, ela funciona na lógica da massa, mas ela tem segmentos muito específicos.
E ainda bem, porque é o que garante, inclusive, a diversidade. A música, as artes hoje são muito mais diversas, justamente porque tem mais gente existindo, e porque não tem um alcance de massa que tinha umas coisas nos anos 60, por exemplo. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é porque ela exige uma resposta longa, porque eu teria que demonstrar quais são essas ferramentas, como que elas funcionam, para a gente fazer testes, para então começarem a surgir os primeiros resultados. Com os artistas que eu trabalho, esses resultados começam a aparecer já logo no primeiro mês de trabalho, mas o ideal é que a pessoa incorpore essa maneira de pensar para o resto da vida, e assim ela vai construindo o conhecimento dela sobre o público dela. Então, quando ela vai escrever um projeto, por exemplo, em vez de colocar lá qual é o público-alvo, ela vai colocar a idade, o sexo, a cidade. Não, ela sabe exatamente quais são os interesses e por que cada tipo de público está lá com ela. Então, um patrocinador, por exemplo, ele não está querendo só quantas milhares de pessoas aquele determinado artista vai alcançar. Porque se ele é um patrocinador que está bancando, se ele fizesse um anúncio na televisão da marca dele, seria melhor. Né? O que ele está querendo com o projeto? Ele quer algum artista que dê voz aos valores daquela marca. E se você sabe os seus valores e os valores do público, e a conexão que você tem com os valores, esse universo cultural do público, é o que a marca deseja. Né? Então, isso vai mudando pouco a pouco a sua carreira, porque em vez de você atirar para todos os lados, para todos os públicos, você está se relacionando com o seu público e você sabe exatamente quais são os interesses dele, que é o que o algoritmo faz com a gente. O algoritmo sabe qual é o nosso interesse. A gente também tem que saber quais são os interesses do público, só que a gente usa ferramentas diferentes. O algoritmo usa a matemática. A gente usa a nossa reflexão, que pode ser a sociologia, pode ser a antropologia, pode ser esse olhar sociológico que eu falo, você não precisa ser sociólogo, mas você tem que ter uma cabeça que analisa as relações sociais para entender o porquê que as pessoas se relacionam com a sua arte. Tá? Não sei se eu te respondi, mas eu acho que eu dei uma boa síntese do que é esse pensamento. Obrigada, Dani. Você ampliou em mim questionamentos bacanérrimos. Obrigadíssimo. Imagina. Eu queria ler aqui um último comentário que tem aqui do Nilson. A internet é dinâmica e se reinventa a cada momento. Não sei se a internet se reinventa ou ela é reinventada para os objetivos econômicos de quem a inventou. Né? Então, vamos fazer, né, da seguinte maneira. A internet ela não é um organismo vivo que tem vontade. As pessoas manipulam a internet. Se a gente concordar nisso, então eu concordo com você que ela se reinventa. Né? O artista precisa seguir esse dinamismo ou pode haver um sucesso a longo prazo mantendo o mesmo perfil de trabalho? Ah, muito interessante essa questão. Também exige uma resposta longa, mas eu vou tentar aqui rapidinho abordar esse tema, que é o seguinte. O que é sucesso? Sucesso é ser famoso e ser rico? Eu acho que eu sou uma profissional de sucesso. Eu ganho dinheiro mais do que eu preciso com o meu trabalho. Felizmente, não estou passando necessidade nessa época de pandemia. Né? Eu me considero uma profissional de sucesso. Isso significa que eu quero ser uma comunicadora, que eu quero ser o Luciano Huck? Só essa noção de sucesso me satisfaz? Eu gostei que a tradutora de Libras fez assim, o Luciano Huck. Eu entendi esse, hein? Eu fico falando, mas fico tentando aprender com vocês também. Então, a gente tem que avaliar as possibilidades reais do que é sucesso em cada nicho. Então, por exemplo, na música, se você faz uma estética muito... Alguém me mutou sem querer, vou continuar. Então, se a sua estética é muito experimental, você provavelmente vai ser de nicho a vida inteira, e você pode fazer muito sucesso sendo de nicho, se você souber trabalhar as suas fontes de renda, né? E qual é a chave para trabalhar as suas fontes de renda? Saber o que seu público quer. Essa é a chave.
quem tem sucesso, mesmo não sendo super reconhecido na mídia nacional, pode ter certeza que tem uma boa relação com o público por trás, né? Porque é o público que sustenta carreiras artísticas, seja pelo dinheiro que o público paga, seja pelo reconhecimento artístico que o público dá, que faz com que você consiga circular por espaços que antes você não circulava. Público é dinheiro e é legitimação simbólica, ou seja, é o público que reconhece o seu talento. Talento não é uma coisa que a gente pode falar da gente mesmo. Eu posso até achar, eu tenho talento para dar aula, mas quem faz de verdade o reconhecimento do meu talento são os meus alunos, não sou eu. Eu não posso falar do meu talento, eu sou uma artista talentosa. Você pode achar isso no seu íntimo, mas se o público não reconhece o seu talento, não é assim que funciona, né? Então, trajetórias de sucesso, geralmente, são pessoas que sabem se relacionar com o público. Não existe uma maneira só de fazer isso, mas todas elas estão empenhadas nesse propósito, tá? Então, sucesso a longo prazo, o que é para mim sucesso a longo prazo? É uma relação estável com o público. Seja ele de 100 pessoas, de 1.000 pessoas, de 1 milhão de pessoas ou de 1 bilhão de pessoas, né? Tem coisa que não vai chegar a 1 bilhão de pessoas. Se você é muito experimental, não vai chegar. E mesmo se você for uma coisa muito comum, que todo mundo faz, sei lá, uma música pop super comum, nada garante que você também vai chegar lá, né? A ser reconhecido pela humanidade inteira, porque não depende de você, depende de muitos fatores, né? O que a gente não pode deixar de analisar é que hoje tem muito mais artista do que tinha antes, há 30 anos atrás. E o fato de ter muitos artistas significa que o público também está segmentado. A gente não estava falando da economia da atenção? O dia só tem 24 horas. Eu não consigo ouvir num dia todos os artistas que eu gosto. Alguém vai ficar de fora, mesmo que eu goste dele. Então, é essa economia da atenção que a gente tem que ter em mente. Sucesso não é uma única medida que define o que é sucesso. O que define sucesso é a relação que você tem com o seu público. Uma relação fiel, verdadeira, estratégica. E para ser tudo isso, o que você precisa? Conhecer profundamente os motivos pelos quais o seu público gosta de você. Né? E isso a gente não consegue perguntando, fulano, por que você gosta de mim? E faz uma pergunta, não é assim que funciona, né? O público não vai saber o que falar, se você perguntar isso para ele. Você que tem que ter a criatividade de saber formular perguntas que ele nem perceba que você está fazendo uma pergunta. E ele espontaneamente fala o que ele achou das coisas. É isso que vocês têm que anotar. E não é anotar uma vez, duas, não, é anotar sempre. E depois sistematizar essas diversas observações para você falar, eu acho que eu estou me preocupando tanto em trazer novidade, mas o que meu público mais gosta é do tradicional. Né? E esse é só um exemplo assim bem supérfluo das coisas que a gente descobre com o estudo de público, né? A gente descobre coisas incríveis, assim. Eu tenho histórias de artistas que descobriram coisas que eles jamais imaginavam, porque a gente ousou perguntar coisas para o público e não perguntar sobre o seu próprio trabalho, perguntar coisas da vida, como num bate-papo. A gente gosta de conversar com uma pessoa que só fala dela o tempo inteiro? Eu não gosto, eu gosto quando é um diálogo. Né? É chato você ouvir uma pessoa que só fala e não deixa espaço para você falar. Né? Relação com o público é assim, é uma conversa. Se só você divulgar o seu trabalho, você não vai construir essa relação. As pessoas vão fugir porque você só fala de você e do seu trabalho. Então, se interesse pela vida das pessoas e por que essas pessoas se interessam pela sua vida. É essa relação que tem que ser construída. E o que eu faço profissionalmente é fornecer um método para que isso seja feito de maneira organizada e estratégica. Só que qualquer um pode fazer, tá? Até porque tem artistas que fazem isso muito bem e que não me conhecem, não conhecem o método, fazem isso intuitivamente. Então tem muitas maneiras de fazer, mas para quem não consegue intuir, não sabe que tipo de anotação fazer, que tipo de conhecimento construir sobre o seu público, eu dou uma ajudinha. É esse o meu trabalho. É isso. Bom, pessoal,
já chegamos aqui a 8h35. Se a gente tiver alguma perguntinha rápida de ser respondida, tudo bem. Senão, a gente vai ficando por aqui. A Thaís até apareceu aqui. Quer falar algo, Thaís? Não, se alguém quiser, tiver mais alguma pergunta, quiser abrir o microfone aí, pode ficar à vontade, gente. Geralmente, quando a gente não consegue ter dúvida, é porque a gente está aprendendo, que a gente está processando a informação pela primeira vez, né? Tem um efeito, um fenômeno que a psicologia social estuda, que acabou ficando conhecido como o fenômeno Dunning-Kruger, que mostra uma curva a prova disso, assim, é um experimento que eles fizeram para medir quanto que as pessoas sabem sobre as coisas e como que esse conhecimento delas sobre as coisas interfere na visão de mundo que elas têm. E aí eles conseguiram provar que quanto menos a gente sabe, mais a gente tem certeza das coisas. Então, se a gente não tem pergunta, significa que todo mundo ficou pensando, aprendeu alguma coisa pela primeira vez e está lá formulando antes de fazer uma pergunta, porque tem poucas certezas para afirmar. Então, das minhas palestras, pelo menos, isso é natural acontecer, porque as pessoas falam, nossa, Dani, só fui pensar no que você estava falando uns 2 dias depois, porque eu fiquei com aquilo na cabeça e só depois veio uma dúvida, mas aí já tinha passado a palestra. Tudo bem, me chama pelas redes sociais, eu arranjo um tempinho, acabo conseguindo responder, às vezes eu demoro um pouco, porque é muita gente que acaba me perguntando coisa, mas eu dou um jeitinho de sempre dar uma palavrinha com todo mundo. Vai lá no meu Instagram, DaniRiba77, me chama por direct, que eu, no final de semana eu vejo quem está chamando ali e tento responder todo mundo. Tá bom? Incrível, vou passar para eles então depois lá no grupo. Eu até Isso. coloquei também aqui no chat o site do Sonar Cultural para eles, depois eu também mando lá no grupo, posso mandar por e-mail. Isso, pode mandar à vontade, tá bom? Então, beleza. Dani, muitíssimo obrigada, viu? Eu vou só agora, então, fazer o sorteio do livro. Ah, bacana. Vou compartilhar minha tela. Só um minuto. Aí, vamos ver quem vai ser o último ganhador ou ganhadora. Ludmila Soares. Olha, Ludmila se deu bem, hein, Ludmila? Parabéns. Ludmila, depois então eu vou entrar em contato com você pelo WhatsApp ou por e-mail. Aí você me fala qual dos 2 livros, te mando lá, e o seu endereço de entrega, que a gente deve enviar todos os livros do sorteio, gente, na próxima semana, tá bom? Tá. Deixa eu fazer uma coisa antes da gente desligar. Eu tenho Claro. um artiguinho aqui no meu... Ali no link da bio tem tem vários links, né? E um deles é Conheça o Método. Eu vou deixar aqui no chat para vocês, para quem se interessar, dar uma olhadinha. É um artigo até longo, né? As pessoas não gostam de ler artigo longo, mas para explicar um método inteiro tem que ser um texto longo, né? Senão não ensina ninguém. E aí tá aqui o link, né? Onde eu explico como é que ele funciona. E aí vocês podem tirar dúvidas comigo lá no Instagram mesmo, DaniRiba77. Vou colocar aqui também, ó, Dani. Aí tu pode colocar isso no nosso WhatsApp, eu que não estou tendo acesso ao chat, adoraria. Coloco sim, Valéria, pode deixar. De qualquer maneira, se por acaso perder, vai lá no meu Instagram, que tá no link da bio. Sim, Tá eu bom? copio aqui e coloco lá, porque alguns deles estão sem o acesso ao chat aqui, mas eu passo tudo lá. Coloco Perfeito. o site, o link e o arroba do Instagram. É isso aí. Tá vendo? Eu não deixo de usar Instagram, eu uso pra caramba. Mas ali, conforme vocês vão me perguntando coisas, eu também vou extraindo informações de vocês. É isso que a gente tem que ser esperto, gente. Se a gente dá os nossos dados, né? Por que eu falo para vocês tirarem dúvidas pela rede social? Porque ali eu faço a minha pesquisa de público. É isso que vocês têm que fazer, tá bom? É isso aí, pessoal. Grande beijo para todo mundo, fiquem bem. Usem máscara
Se possível, ainda fiquem em casa, né? E... Só um minutinho, Dani. É o Zé Márcio. Oi, Zé Márcio, querido, tudo bem? Aqui, ei, Thaís, ei, todo mundo. É só para te agradecer muito a sua participação. Obrigada eu. Foi muito bacana. Nós vamos repetir, né, nossas parcerias, seguramente, tá? Bom, querido. Não sei se você estava aqui, mas no comecinho eu mandei um beijo para você, falando que admiro o seu trabalho, que o Observatório já era importante antes, nesse contexto atual, o Observatório da Diversidade é ainda mais importante. Obrigado, querida, obrigado. E eu queria também agradecer, né, o pessoal que acompanhou esse Festival de Ideias, né, 11 noites, 11 temas, 11 palestras, e eu tenho certeza que foi muito útil para todos e para nós também, para todos que participaram como palestrantes também. Então, muito obrigado a participação de todos vocês. E, Dani, um beijo, muitíssimo obrigado. Obrigado à equipe do Observatório, que se relacionou mais diretamente com o festival, a Thaís, a Amanda e a Carol Soares, muitíssimo obrigado, um beijo para todo mundo e se cuidem, por favor. É isso. Obrigada, Zé, obrigada, pessoal, Thaís, que me acompanhou aqui na luta contra o Teams. Enfim, deu certo. É isso. Um beijo, pessoal, obrigada, viu? Dani, muitíssimo obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui com a gente, encerrando o Festival de Ideias. Queria agradecer também aos intérpretes de Libras, a Fabíola, a Rosane e o Flávio. Hoje a Rosane não está aqui, ela vem geralmente né, nos encontros às quartas-feiras. Eu gostaria também, gente, de deixar um convite para a gente... no mês de maio, a ODC promove rodas de conversas sobre o papel fundamental da cultura na conquista dos ODS, da Agenda 2030, proposta pela ONU. A gente está fazendo com o tema Diversidade, Cultura e Desenvolvimento, contribuições para os ODS. A ideia é fomentar o diálogo sobre a diversidade com conversas sobre projetos artísticos e culturais que atuem na dimensão social, econômica, ambiental e institucional do desenvolvimento. O acesso está sendo gratuito pelo nosso canal do YouTube, do canal do Observatório. E na sexta-feira agora, às 7 horas, dia 21, a gente vai ter uma live que é Cultura e Dimensão Institucional, com a Isabel de Paula, coordenadora do Cultura da Unesco no Brasil, com a Luciana Pinto, coordenadora nacional Brasil do Terre de Hommes Suisse, e a Maria Paula, atriz, escritora e embaixadora da paz pela ONU, mediado pela Juliana Coarque, que é pesquisadora do ADC. Então, também deixo mais uma vez o convite para vocês nos seguirem nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, acompanhar nossos projetos, nossas pesquisas no site do Observatório, observatoriodadiversidade.org.br, e espero que a gente se encontre em breve para mais trocas tão lindas quanto foi essa do Festival de Ideias. Espero que vocês tenham gostado. E, assim, um grande abraço, foi um prazer imenso ter vocês aqui com a gente, viu? Muito obrigada pela participação. Thaís, deixa eu só aproveitar e falar o nome dos colegas. Muito obrigada a você. Você foi esse anjo da guarda nesse Festival de Ideias, nos dando sempre ideias geniais e nos ajudando a nos mantermos nas ideias de vocês. Então, em nome dos meus colegas e do grupo, muito obrigada a você. Você é essencial a esse projeto. Um cheiro no seu coração. Muito obrigada, foi um prazer enorme participar aqui de estudo, dessa criação desse projeto, de tudo com vocês durante essas últimas semanas. Espero que a gente possa se encontrar em breve, seja em outros eventos online, quem sabe, né, pessoalmente, um dia, que a gente possa se unir aí quando isso tudo acabar. Então, gente, muito boa noite, Dani, boa noite, até breve. Pessoal, até breve. Tchau, tchau. Se cuida. Tchau, pessoal, vou desligar. Tchau.